A monster winter storm. That deadly storm battering the nation with... We are expecting things to be colder, not getting warmer. Muitas pessoas gostam da neve, mas não do frio que vem com ela. E nós a pegamos totalmente porque ela pode ficar muito fria. No entanto, como dizem na série de sucesso Game of Thrones, o inverno está chegando. Winter's coming. Sim, graças aos ciclos de Milankovitch, o inverno global está chegando ao planeta. E você deveria estar se preparando para esse inverno? Como isso tem muito a ver com estações do ano, o que causa as estações na Terra? De onde quer que você esteja assistindo este vídeo, a estação muda o ano inteiro. Então, de onde vêm essas mudanças sazonais? Uma estação do ano é uma época do ano que se distingue por condições climáticas distintas. As 4 estações primavera, verão, outono e inverno seguem uma a outra regularmente. Cada uma tem a sua própria luz sazonal, temperatura e padrões climáticos. O inverno no hemisfério norte tipicamente começa em 21 ou 22 de dezembro. Este é o solstício de inverno, o dia com a menor quantidade de luz do dia. E o verão, com muito sol, começa oficialmente em 20 ou 21 de junho, o solstício de verão, que tem a maior quantidade de luz do dia do ano. A primavera e o outono começam nos equinócios, que são dias com igual quantidade de luz do dia e escuridão. O vernal ou equinócio da primavera ocorre em 20 ou 21 de março, enquanto que o outono, o equinócio, ocorre em 22 ou 23 de setembro. Curiosamente, as estações no hemisfério norte são o oposto direto daquelas no hemisfério sul. Isso significa que nossos amigos na Argentina, na Austrália, veem o inverno começando em junho. No hemisfério sul, o solstício de inverno é 20 ou 21 de junho, enquanto o solstício de verão, ou o dia mais longo do ano, sim, você adivinhou, é corretamente 21 ou 22 de dezembro. As estações têm um enorme impacto na vegetação e no crescimento das plantas. O tempo de inverno é tipicamente frio, com pouca luz do dia e crescimento limitado das plantas, criando uma tela bonita de se ver. Entretanto, na primavera, as plantas brotam, as folhas das árvores se desenrolam e as folhas, flores, florescem em uma profusão de cores que contrastam agradavelmente com o inverno. O verão é a estação mais quente, com mais luz do dia, então as plantas crescem rapidamente, mas as temperaturas caem no outono e muitas árvores perdem suas folhas. Além disso, nem todas as partes do planeta recebem as 4 estações por ano. Na verdade, apenas as latitudes médias têm um ano de 4 estações. As latitudes médias são áreas que não estão nem perto dos polos nem perto da linha do Equador. As estações diferem mais dramaticamente à medida que você viaja para o norte. Em meados de junho, Helsinki, Finlândia, tem 18,5 horas de luz do dia. Mas antes de você começar a fazer planos para se mudar para lá, a cidade recebe menos de 6 horas de luz do sol em meados de dezembro. No sul da Europa, Atenas, Grécia, tem uma variação menor. Em junho, tem 14,5 horas de luz do dia e 9,5 horas em dezembro. As variações sazonais são mínimas perto da linha do Equador. Ao longo do ano, elas têm aproximadamente a mesma quantidade de luz do dia e escuridão. Estes locais são quentes o ano todo. Regiões próximas à linha do Equador tipicamente têm estações chuvosas e secas alternadas. As regiões polares experimentam variações sazonais, apesar de serem mais frias do que outros lugares na Terra. A quantidade de luz do dia varia dramaticamente entre o verão e o inverno perto dos polos. Entre meados de maio e início de agosto, é claro o dia todo em Barrow, Alaska, a cidade mais setentrional dos Estados Unidos. Entre meados de novembro e janeiro, a cidade é completamente escura. Muitas pessoas assumem que as estações ocorrem devido à órbita elíptica da Terra ao redor do Sol, com o inverno ocorrendo quando a Terra está mais distante do Sol e o verão ocorrendo quando ela está mais próxima dela. A distância do nosso planeta do Sol, no entanto, tem pouco efeito no início das estações do ano. Na verdade, a Terra está mais próxima do Sol, ou em seu periélio, ao redor do solstício de inverno no hemisfério norte e mais distante do Sol, ou em seu apélio, ao redor do solstício de verão no hemisfério norte. As estações do ano na Terra têm uma explicação diferente. O eixo da Terra é um polo imaginário que percorre o centro do planeta de cima a baixo. A Terra gira em torno deste polo uma vez a cada 24 horas. É por isso que temos dia e noite, e é por isso que cada parte da superfície da Terra experimenta algumas de ambas. A Terra tem estações porque seu eixo não se levanta à direita ou porque ele inclina. Nós estamos inclinados a um ângulo de 23,5 graus em relação ao nosso plano orbital. Esta inclinação é conhecida nos círculos científicos como obliquidade. A distribuição da massa no planeta tem uma forte influência sobre a inclinação do eixo da Terra. A grande massa terrestre do hemisfério norte, os lençóis de gelo, fazem com que a Terra seja muito pesada. Imagine o que aconteceria se você girasse uma bola com um pedaço de chiclete colado perto do topo
com uma analogia para a obliquidade. Quando girada, o peso extra faria a bola se inclinar. Mas de onde a inclinação veio originalmente? Bem, há muito tempo atrás, quando a Terra era jovem, acredita-se que algo grande a atingiu e a jogou para fora do kilter. Como resultado, ao invés de girar com seu eixo reto para cima e para baixo, ela se inclina ligeiramente. A propósito, o nome da grande coisa que atingiu a Terra é Theia. Ela também fez um buraco no chão. Uma enorme quantidade de poeira e escombros foi lançada em órbita como resultado do grande golpe. Os cientistas acreditam que os escombros acabaram se tornando a nossa Lua. O eixo inclinado da Terra sempre aponta na mesma direção em que orbita o Sol. Como resultado, diferentes partes da Terra recebem luz solar direta durante todo o ano. A propósito, nós não estamos sozinhos nesta questão de inclinação. Outros planetas em nosso sistema solar também se inclinam em diferentes graus. Urano tem estações extremas e gira quase de lado a 97 graus. Vênus tem uma inclinação axial de 177,3 graus. Como resultado, Vênus tem apenas algumas estações do ano. O ângulo de inclinação não muda com o decorrer de um ano. Tome nota, no decorrer de um ano. Em outras palavras, o eixo norte da Terra sempre aponta na mesma direção no espaço. No momento, essa direção é mais ou menos em direção a Polaris, a estrela do norte. No entanto, conforme orbitamos o Sol, a orientação da inclinação da Terra em relação ao Sol, nossa fonte de luz e calor, muda. Em outras palavras, o hemisfério norte enfrenta o Sol pela metade do ano e se afasta dele pela outra metade. O mesmo pode ser dito para o hemisfério sul. Quando o hemisfério norte é orientado para o Sol, essa parte do planeta aquece devido a um aumento da radiação solar. Os raios do Sol estão marcando essa parte do planeta em um ângulo mais íngreme. É verão. Quando o hemisfério norte é desviado do Sol, os raios do Sol são menos diretos e o hemisfério norte esfria. Daí o inverno. Se a Terra não se inclinasse, ao invés disso, orbitasse o Sol exatamente na vertical, haveria apenas variações de temperatura ao longo do ano, já que a Terra se aproximou um pouco mais do Sol e depois se afastou um pouco mais. Haveria também diferenças de temperatura desde o Equador até os polos, mas é desnecessário dizer que sem a inclinação da Terra, não teríamos mudanças sazonais maravilhosas e nossas associações com diferentes épocas do ano. Agora você sabe que as estações estão em um ciclo anual, mas na verdade há ciclos mais longos que afetam significativamente o clima de um planeta. Estes são conhecidos como ciclos de Milankovitch, e é aqui que começa a ficar interessante. É claro, você provavelmente nunca ouviu falar de ciclos de Milankovitch. Na verdade, muitos cientistas também não ouviram. Os ciclos de Milankovitch são mudanças periódicas nas características orbitais de um planeta que controlam quanta luz solar ele recebeu ao longo de centenas de milhares de anos, afetando seu clima e habitabilidade. Os cientistas podem agora simular os ciclos de Milankovitch da Terra milhões de anos no passado e no futuro e comparar seus resultados com evidências encontradas em sedimentos geológicos em todo o mundo. Na verdade, os ciclos de Milankovitch desempenham um papel importante na habitabilidade do planeta. Os ciclos de Milankovitch têm o nome do matemático e astrônomo sérvio Milutin Milankovitch, que propôs que variações passadas no clima da Terra, evidenciadas por sedimentos geológicos, foram causadas por mudanças na quantidade de luz solar que chega ao planeta. Milankovitch calculou esses ciclos há 600 mil anos, incluindo a quantidade de luz solar que chegava à atmosfera superior da Terra, e apontou que essas mudanças eram responsáveis pelas oscilações periódicas entre as idades do gelo e os interglaciais quentes. Ele propôs que a idade do gelo ocorreu quando variações orbitais fizeram com que o hemisfério norte ao redor de Hudson Bay e o norte da Europa recebessem menos luz solar no verão. Verões curtos e frescos não derreteram toda a neve do inverno anterior. Ano após ano, a neve se acumulava, e sua brilhante superfície branca refletia mais radiação de volta ao espaço. As temperaturas cairiam ainda mais, e uma era glacial acabaria se formando. Então, Milankovitch previu que a idade do gelo chegaria ao pico a cada 100 mil anos e 41 mil anos, com blips adicionais a cada 19 mil a 23 mil anos, com base em variações orbitais. Então, o que impulsiona os ciclos de Milankovitch? A quantidade de luz solar que chega à atmosfera externa do nosso planeta é determinada por 3 fatores: a inclinação do eixo da Terra em direção ao plano no qual o planeta orbita, a excentricidade de sua órbita, ou quão elíptica é a órbita, e a chamada precessão do eixo do planeta, à medida que a Terra gira, seu eixo balançando ligeiramente, apontando em diferentes direções ao longo do tempo, como um teto de brinquedo girando. As forças gravitacionais de outros planetas no Sistema Solar, assim como a atração do Sol e da Lua da Terra, tudo isso tem um efeito sobre esses parâmetros. Cada um desses parâmetros muda em um ritmo diferente.
Mas como os astrônomos conhecem com grande precisão as órbitas do nosso planeta e seus vizinhos, eles podem calcular os ciclos de Milankovitch, centenas de milhões de anos no passado e no futuro. O primeiro ciclo é a variação da excentricidade orbital da Terra. A órbita da Terra é um dos mais circulares dos planetas do Sistema Solar. Entretanto, nem sempre foi o caso, e mudará no futuro. Estas mudanças são causadas principalmente pela atração gravitacional de Júpiter e Saturno, e afetam a duração de nossas estações. A duração das estações é aproximadamente igual a uma órbita quase circular, mas como a órbita se torna mais elíptica, a duração das estações começa a variar. Isso pode causar mudanças climáticas significativas durante longos períodos de tempo. O ciclo de excentricidade tem um efeito muito pequeno na insolação anual global. Ele é um pequeno contribuinte para as variações climáticas sazonais anuais. E, entretanto, ele começa a fazer a diferença em longos períodos de tempo. A Terra atualmente atinge o seu ponto mais próximo do Sol, conhecido como periélio, no início de janeiro, durante o verão do hemisfério sul, e seu ponto mais distante do Sol, conhecido como afélio, no início de julho. A diferença na distância entre o planeta e a estrela é de cerca de 3,2 milhões de milhas, ou 5,1 milhões de quilômetros, o que é apenas cerca de 3,5% da distância média do Sol-Terra. Como resultado, 6,8% a mais de luz solar entra na atmosfera da Terra em janeiro do que em julho. No entanto, o impacto a curto prazo sobre o clima é insignificante. Entretanto, quando a órbita do planeta atingir o seu estágio mais elíptico, o que acontecerá em cerca de 100 mil anos, a diferença resultará em 23% a mais de luz solar chegando à atmosfera da Terra ao redor do periélio. Esta diferença pode causar mudanças significativas no clima da Terra ao longo do tempo. Depois, há as mudanças na inclinação do eixo da Terra. Como dito anteriormente, a Terra gira sobre o eixo inclinado em direção ao plano orbital. Essa inclinação atualmente se desvia em 23,4 graus de um ângulo de 90 graus em direção ao plano orbital. No entanto, esta obliquidade varia com o tempo. Ela se deslocou de 22,1 graus para 24,5 graus, mas isso aconteceu nos últimos milhões de anos. As estações na Terra tornam-se mais extremas durante períodos mais inclinados, pois cada hemisfério recebe mais luz solar no verão, quando está inclinado em direção ao Sol, e menos no inverno, quando está inclinado para longe. Invernos mais longos fazem com que as calotas polares e as camadas continentais de gelo se expandam ao longo do tempo. Durante a Era do Gelo, a maior parte da Terra terrestre poderia estar coberta de gelo, transformando o planeta em uma inóspita bola de neve. Estas oscilações na inclinação do eixo da Terra ocorreram a cada 40 mil anos. E há o que é chamado de precessão. O eixo da Terra balança em um círculo enquanto gira. Isto é conhecido como precessão axial. Como resultado, o eixo agora aponta para o norte em direção à estrela Polaris, também conhecida como a Estrela do Norte. Ele apontará para a estrela Kochab, na constelação Little Dipper, em alguns milhares de anos. O eixo leva 25.772 anos para fazer um círculo completo. A precessão axial faz com que os contrastes sazonais sejam mais extremos em um hemisfério e menos extremos no outro. Este efeito interage com a precessão orbital do planeta. Essencialmente, não apenas o eixo de rotação da Terra vacila, mas também todo o planeta no qual orbita o Sol. Como resultado, os pontos mais próximos e mais distantes do planeta da estrela não são fixos, mas se movem com o tempo. Atualmente, o perihélion ocorre durante o verão do Sul, mas em cerca de 13 mil anos, o hemisfério norte estará mais próximo da estrela durante os meses de verão. Estes ciclos de Milankovitch são reais? A evidência mais convincente de que os ciclos de Milankovitch governam o clima da Terra é que os cálculos astronômicos correspondem ao que os geólogos veem quando datam camadas de sedimento encontradas em áreas que uma vez formaram o leito do oceano. Os cientistas sabem que os ciclos de Milankovitch influenciaram a glaciação porque eles podem vê-la nos registros geológicos. O que eles veem? Por exemplo, há sempre um sedimento no fundo dos oceanos que se deposita lentamente. Quando há mais chuva, digamos, devido a mudanças na circulação global, haverá mais erosão e sedimentos de um certo tipo. E quando o clima torna-se mais seco, um tipo diferente de sedimento se forma. É assim que estes sedimentos ajudam a documentar a mudança climática. As escavações revelaram que a Terra passou por pelo menos 5 grandes eras glaciais nos últimos 2,4 bilhões de anos. A época do Pleistoceno, que durou 2,6 milhões a 11.700 anos atrás, viu o último pico de idade do gelo cerca de 20 mil anos atrás. As temperaturas globais eram de cerca de 10 graus Fahrenheit ou 5 graus Celsius mais fria no auge da última era glacial, quando mamutes lanosos vagueavam por vastas camadas de gelo, cobrindo a América do Norte e Eurásia.
Uma série de recifes de corais fósseis formados em um banco oceânico raso no Pacífico Sul, durante períodos interglaciais quentes, forneceu as primeiras evidências que sustentam a teoria de Milankovitch sobre o momento exato da Era do Gelo. Com o progresso da Era do Gelo, mais e mais água congelou em calotas polares, baixando os níveis do oceano e expondo o recife. Quando o gelo derreteu, o oceano subiu e aqueceu, formando um novo recife. Ao mesmo tempo, o movimento das placas tectônicas móveis da Terra estava empurrando para cima da península na qual os recifes se formavam. Hoje, os recifes formam uma série visível de passos ao longo da costa de Papua Nova Guiné. Os recifes, cujas idades estavam bem definidas devido à decomposição do urânio no coral, mediam os milênios entre as idades do gelo. Eles também estabeleceram a duração máxima de cada idade glacial. Os intervalos caíram exatamente onde Milankovitch previu. Estes ciclos de Milankovitch tiveram sérios efeitos sobre a vida na Terra. Na verdade, os cientistas acreditam que a vida na Terra, como a conhecemos, só poderia ter surgido devido à natureza relativamente suave dos ciclos de Milankovitch no planeta. Russell Dietrich usa os ciclos de Milankovitch para prever a habitabilidade dos exoplanetas. Ele acredita que estar na chamada zona habitável, uma região ao redor da estrela central onde a água líquida pode existir, é insuficiente para suportar a vida em um planeta parecido com a Terra. De acordo com alguns estudos, ter fortes ciclos de Milankovitch, particularmente com grandes mudanças na obliquidade, pode, na verdade, ser benéfico para a habitabilidade. Ele tem o potencial de impedir que o planeta entre em um estado de bola de neve. Em outras pesquisas, entretanto, os cientistas descobriram o oposto. Com grandes mudanças de obliquidade, eles descobriram que camadas de gelo supergrandes poderiam se formar em Terra, que são basicamente permanentes e extremamente difíceis de remover porque introduzem a inércia térmica. Portanto, o consenso é que quanto mais pronunciados os ciclos de Milankovitch, menos habitável é um planeta. Para entender os ciclos de Milankovitch de um exoplaneta, precisamos ter medições muito precisas não apenas dos parâmetros orbitais do planeta, mas também dos parâmetros orbitais de todos os outros planetas do sistema. Isto porque os ciclos de Milankovitch são um fenômeno complexo, causado por perturbações de todos os outros planetas do sistema, assim como perturbações da estrela hospedeira e de quaisquer luas que o planeta possa ter. Além da Terra, Marte é o único planeta para o qual os cientistas têm dados suficientes para análises de seus ciclos de Milankovitch e seu impacto sobre o clima. Marte experimenta ciclos de Milankovitch muito mais extremos do que a Terra. Sua obliquidade varia muito mais do que a da Terra, e sua excentricidade varia também mais do que a da Terra. Medições de depósitos polares feitas por orbitadores que varrem o planeta vermelho revelam camadas alternadas de gelo e poeira, indicando que a temperatura nas regiões polares de Marte tem flutuado ao longo dos eons. Falando da Lua, sem a Lua, o clima muito provavelmente seria bem menos hospitaleiro para a vida. Na verdade, alguns cientistas acreditam que a vida na Terra seria impossível sem a Lua. Essa teoria foi proposta no ano 2000 pelo astrobiólogo Peter Ward e pelo biólogo evolucionista Donald Brownlee, em seu livro Hard Earth. As duas hipóteses levantaram que a Lua grande e maciça exerce um torque na protuberância equatorial da Terra, ou o alargamento do planeta ao redor do Equador, o que estabiliza a precessão do eixo do planeta. Ward e Brownlee argumentaram que se a Lua não estivesse presente, o eixo da Terra oscilaria até 30 graus, resultando em flutuações climáticas muito mais pronunciadas. Apesar dos avanços na modelagem por computador, alguns mistérios permanecem sobre as mudanças climáticas da Terra e sobre os ciclos de Milankovitch. Por exemplo, de acordo com registros geológicos, o clima da Terra mudou com uma periodicidade de cerca de 100 mil anos, até 1,5 milhão de anos atrás. Estas variações corresponderiam a mudanças na excentricidade da órbita da Terra. Os sedimentos mais antigos, por outro lado, revelam um ciclo muito mais curto, de cerca de 40 mil anos, o que refletiria as mudanças na obliquidade do eixo da Terra. O que causou esta mudança abrupta é um mistério completo. Não faz sentido porque as mudanças da excentricidade são tão pequenas, e as mudanças resultantes na luz solar são tão pequenas que não esperaríamos que isso acontecesse. Isto significa que o planeta enfrentará mudanças climáticas severas no futuro. Nós tivemos um clima incrivelmente consistente nos últimos 10 mil anos. A agricultura não poderia começar até o período interglacial. A civilização humana floresceu nessa época. Mas é claro, nós estamos mexendo com o clima e alterando seriamente o planalto que temos desfrutado por milênios. O que acontece com o clima nas próximas décadas pode nos preparar para uma catástrofe climática muito mais antiga. Entretanto, esse ponto no tempo não chegaria por dezenas de milhares de anos. A próxima era do gelo poderia ocorrer em 50 mil anos. Isso significa que os ciclos de Milankovitch são o bode expiatório da atual mudança climática ao invés das atividades humanas? Bem, não, por múltiplas razões.
Primeiro, os ciclos de Milankovitch operam em longas escalas de tempo que variam de dezenas a centenas de milhares de anos. Em contraste, o aquecimento atual da Terra tem ocorrido em escalas de tempo que vão de décadas a séculos. Os ciclos de Milankovitch tiveram pouco efeito sobre a quantidade de energia solar absorvida pela Terra durante os últimos 150 anos. De fato, as observações de satélite da NASA mostram que a radiação solar realmente diminuiu ligeiramente nos últimos 40 anos. Em segundo lugar, os ciclos de Milankovitch são apenas um fator que pode ter contribuído para as mudanças climáticas passadas e presentes. As mudanças na extensão das camadas de gelo e do dióxido de carbono atmosférico têm desempenhado papéis importantes na condução do grau de flutuações de temperatura nos últimos vários milhões de anos, mesmo para os ciclos da Era do Gelo. A extensão das camadas de gelo, por exemplo, influencia a quantidade de energia do Sol, que chega ao espaço e, portanto, à temperatura da Terra. Depois, há a questão do dióxido de carbono. Como parte do ciclo de Milankovitch, mudanças no clima da Terra, a concentração de dióxido de carbono em nossa atmosfera flutuou de cerca de 180 partes por milhão para 280 partes por milhão durante os ciclos glaciais anteriores. E essas flutuações contribuíram significativamente para a mudança global do clima da Terra, que ocorreu durante esses ciclos. Hoje, no entanto, a entrada direta de dióxido de carbono na atmosfera, a partir da combustão dos combustíveis fósseis, ao invés do feedback climático do oceano ou da Terra, causados pelos ciclos de Milankovitch, que é responsável pela mudança na composição atmosférica da Terra ao longo do último século. As concentrações de dióxido de carbono na atmosfera da Terra aumentaram 47% desde o início da era industrial, de cerca de 280 partes por milhão para 412 partes por milhão. Os níveis de dióxido de carbono aumentaram 11% nos últimos 20 anos. Os cientistas estão confiantes de que este dióxido de carbono é principalmente o resultado da atividade humana, porque o carbono produzido pela queima de combustíveis fósseis deixa uma impressão digital distinta que os instrumentos podem detectar. Desde 1850, a temperatura média global aumentou em mais de 1 grau Celsius, ou 1,8 graus Fahrenheit. Além disso, as avaliações científicas recentes predizem que a Terra aquecerá a mais meio grau Celsius, ou quase 1 grau Fahrenheit, até 2030. Em outras palavras, este aquecimento relativamente rápido do nosso clima está ocorrendo, além das mudanças climáticas muito lentas causadas pelos ciclos de Milankovitch. Os modelos climáticos mostram que qualquer forçamento do clima da Terra causados pelos ciclos de Milankovitch é esmagado quando a concentração de dióxido de carbono na atmosfera excede 350 partes por milhão. Desde 1750, o aquecimento causado pelos gases de efeito estufa emitidos pela combustão humana de combustíveis fósseis tem sido mais de 50 vezes maior do que o leve aquecimento extra causado pelo próprio Sol. Se o aquecimento atual na Terra for causado pelo Sol, os cientistas preveem que as temperaturas tanto na baixa atmosfera ou troposfera, quanto na próxima camada da atmosfera, a estratosfera, irão subir. Ao invés disso, observações de balões e satélites mostram que a superfície da Terra e a atmosfera inferior aqueceram enquanto a estratosfera esfriou. Finalmente, a Terra está atualmente passando por um período interglacial, um período de clima mais ameno entre a Idade do Gelo. Os cientistas acreditam que as atuais posições orbitais da Terra, dentro dos ciclos de Milankovitch, prevêem que o nosso planeta deve estar resfriando e não aquecendo, continuando uma tendência de resfriamento a longo prazo que começou há 6.000 anos. Vamos ouvir o que você pensa sobre a Terra entrando em uma longa era glacial na seção de comentários abaixo.